Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres, aqui pela jornada do professor Kenneth Wapnick. E hoje a gente vai para a lição 126. Sejam muito bem-vindos também vocês que estão chegando aqui no canal agora. Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no canal, porque todos os dias a gente tem uma lição nova de um curso em milagres aqui, com os comentários do professor Ken. E você que não conhece nada ainda, não sabe do que eu estou falando, o que é um curso em milagres, então é um estudo sobre espiritualidade em que a gente fala uma linguagem de unicidade, de não dualidade, onde a gente faz uma jornada para relembrar o nosso verdadeiro ser, relembrar a nossa verdadeira natureza, relembrar de Deus, certo? Então, se você gosta desses assuntos, fique aqui com a gente, assista a aula até o final, porque essas aulas são maravilhosas. E a gente começa sempre fazendo vamos dizer, uma sintonização com a nossa mente real, do nosso verdadeiro ser, conectada a Jesus e ao Espírito Santo, como se a gente estivesse entrando, não, a gente está entrando numa sala de aula, onde a gente deixa o professor que a gente estava acostumado, que é o professor ego, do lado de fora da sala de aula, e a gente escolhe por um novo professor, para aprender um novo sistema de pensamento. Então a gente aquieta, faz uma respiração mais profunda, mais pausada, para aquietar os pensamentos, baixar a frequência dos pensamentos, eliminar a tagarelice mental, entregar a nossa maior disponibilidade, a nossa sinceridade, a nossa vontade de aprender com esse novo professor, com Jesus. Tudo que ele vai nos ensinar aqui hoje. E hoje, nessa lição 126, Jesus vai falar que tudo que dou é dado a mim mesmo. Mas ele também tem o professor Ken diz que o tema-chave dessa lição é duplo, porque Jesus vai falar sobre o falso perdão, que é esse perdão do mundo, que é o perdão para destruir, como ele fala no livro-texto, na canção da oração, ele fala essa justificativa para o perdão. O que significa o perdão para destruir, né? Que é quando o ego usa esse perdão do mundo para nos aprisionar ainda mais no especialismo. Então, seguindo na lição, começando na lição mesmo, dar é da mente. E a mente do Filho de Deus é uma. É por isso que dar e receber são o mesmo. Tudo que eu dou é dado a mim mesmo, porque não existe ninguém fora de mim. Não existe ninguém fora da mente, nem eu mesmo. Se eu atacá-lo, estarei atacando a mim mesmo. Dar e receber acontecem apenas na mente, e uma vez que a mente do Filho de Deus é uma, eles são um. O perdão para destruir reflete a crença do ego em que não somos um, que somos separados, somos individuais, que cada um tem uma necessidade, cada um tem um sistema de crenças diferente, uma cultura diferente, opiniões diferentes, e é longa essa lista, né? E esse perdão para destruir, então, reforça, né, esse pensamento de separação. Para não mencionar ainda mais as justificativas para que a gente ataque o outro. Sempre que a gente ataca alguém, a gente está cheio de justificativa por atacar.
nem que seja para dizer que está atacando para se defender. E a gente acredita nessa bobagem. A ideia de hoje, completamente alheia ao ego e ao pensamento do mundo, é crucial para a reversão de pensamento que esse curso trará. A reversão do sistema de pensamento de separação do ego desfaz. A reversão do sistema de pensamento de separação do ego desfaz através do perdão verdadeiro, a crença em interesses separados. Nós não temos interesses separados. O ego tem interesses separados aqui no mundo, mas o nosso verdadeiro ser, que é a única coisa que existe, não tem interesses separados. E isso nos lembra de que nossa identidade é uma. Em outras palavras, como o texto nos lembra, tu só podes interagir contigo mesmo. O que eu der a você, dou a mim mesmo. Culpa ou amor, ódio ou perdão. É por isso que nossos interesses são compartilhados. Eles são um. Porque é a mesma coisa. Lembra que a gente já passou por essa lição que diz que dar e receber são uma coisa só? Ela é uma coisa só. É como se fizesse um processo de um sistema autorregulado na autoalimentação, e esse sistema não pode ser separado, né? Ele se retroalimenta. Ele é um sistema que faz com que o próprio sistema seja um só, porque ele retroalimenta. Então, dar e receber é uma coisa só. Então, é por isso que os nossos interesses são compartilhados. Dar e receber são uma coisa só. Se acreditasses nessa declaração, então, de que a ideia inicial, né? Tudo o que dou é dado a mim mesmo. Se acreditasses nessa declaração, Jesus afirma, o perdão completo, a certeza da meta e a orientação segura não seriam nenhum problema. Compreenderias o meio pelo qual a salvação vem a ti e não hesitarias em usá-la agora. Nós não acreditamos nisso, agora um comentário do professor Ken, nós não acreditamos nisso porque tememos suas implicações de que não existiremos mais como indivíduos separados. A separação começou com o pensamento de que Deus e eu somos separados. É por isso que a gente acredita que você e eu somos separados e que temos interesses separados. De fato, somos tão separados e diferentes que eu existo e Deus não. A crença que é a origem do ego. Viu como tá no nosso inconsciente que a gente não acredita que Deus existe? Como eu contei para vocês, não lembro se foi ontem ou na outra lição anterior, que eu contei para vocês que me veio isso do inconsciente para o consciente. Na verdade, eu não acredito que Deus existe. Porque o ego diz que nós existimos, mas Deus não. Nós já vimos na quarta lei do caos, eu tenho o que tomei. Deus não tem vida e eu tenho. Além disso, eu me sento no seu trono da criação e eu crio um mundo, né? É assim que somos diferentes. O princípio de um ou outro continua sendo a pedra fundamental do sistema de pensamento de separação, ódio e assassinato do ego. Portanto, questionar esse pensamento significa questionar nossa própria existência, que é o motivo pelo qual escolhemos não fazê-lo. No entanto, mesmo estando inconscientes da nossa unidade com Deus,
Ainda podemos aprender com ele através dos nossos relacionamentos. Aceitando os meios do perdão, reconhecemos que realmente desejamos sua finalidade, salvação e o amor de Deus. Vamos considerar o que acreditas no lugar dessa ideia. Então, mais uma vez, Jesus já mexendo no nosso inconsciente, colocando ele sob a luz para mostrar, mais uma vez, olha só no que você acredita. E aí voltamos ao perdão para destruir, um conceito baseado na ideia de que você e eu somos separados, em propósito e em ser. Nossos interesses são diferentes, você quer o que eu quero o que você quer, portanto nos encontramos no campo de batalha do relacionamento especial. Parece-te, agora voltando para a lição, que Jesus diz, vamos considerar o que acreditas no lugar dessa ideia. Parece-te que as outras pessoas estão à parte de ti e que são capazes de comportarem-se de maneira que não tem relação com os teus pensamentos e nem os seus com os teus. Portanto, as tuas atitudes não têm nenhum efeito sobre ela e os seus pedidos de ajuda não têm nenhuma relação com os teus. Então, vamos de novo, porque ele usa muito essas preposições aqui. Preposição não. Ixi, matei a aula de português. Esqueci como que a gente chama essa partezinha aqui, ó. Esqueci, gente. Parece-te que as outras pessoas estão à parte de ti e que são capazes de comportarem-se de maneira que não tem relação com os teus pensamentos. Mas tem, porque o mundo não acontece para mim, o mundo acontece de mim. Então, o comportamento dos outros comigo são um reflexo da projeção que eu fiz. Então, parece que eles se comportam de determinada maneira comigo e que não tem relação nenhuma com os meus pensamentos. E nem os pensamentos deles com os meus. Portanto, as tuas atitudes não têm nenhum efeito sobre ela. E os seus pedidos e os pedidos de ajuda do seu irmão não têm nenhuma relação com os teus pedidos de ajuda. Isso é assim porque somos separados. Na verdade, esse parágrafo que Jesus fez agora é sobre o que a gente acredita. E isso é assim porque a gente acredita que é separado. Nossos corpos nos mantêm dessa maneira. Os nossos corpos são a prova de que realmente a gente é separado, né? E se soubéssemos que somos mentes, iríamos acreditar que elas são separadas também. O ego depende, para sua proteção, que nós projetemos o pecado, inventando figuras percebidas como pecadoras e diferentes de nós. Essa pessoa é uma pecadora e eu sou sem pecado. Portanto, acredito que você tem um efeito sobre o meu corpo, mas meus pensamentos sobre você permanecem privados e impermeáveis à mudança. Grande equívoco, né? A gente achar que os nossos pensamentos são privados. Portanto, se você estiver com problemas, meu ego estará exultante, porque isso significa que você está sendo punido e eu estou fora da mira. Entendeu? Se você tiver com problemas, o meu ego vai estar exultante, porque significa que você é que está sendo punido e eu estou fora. É que nem na briga em casa com os irmãos, né?
Quantas vezes, hein? A gente presencia ou a gente experienciou isso, de querer se livrar e ficar bem contente que o irmão é que foi punido e a gente se livrou. Tem também casos contrários, né? Mas de um irmão que vai lá e assume no lugar do outro. Mas eu vi muito isso, nossa. Eu tive muitos primos e os meus primos com muitos irmãos e tal, então a gente, e os amigos também, então a gente via muito assim. O irmão se ferrou e eu tô aqui bem faceira, bem quietinha, porque o irmão se ferrou e eu não, né? O irmão foi punido e eu não. Portanto, se você estiver com problemas, tá, essa parte já foi. De forma alguma, eu me vejo relacionado à sua situação. Posso escolher ajudá-lo, mas essa é minha decisão, que não tem efeito sobre mim, pois eu estou ajudando você, aquele que está em dificuldades. Essa é a culminação da estratégia do ego. Você tem o problema em vez de mim. Você é o pecador que Deus vai destruir, não eu o inocente. É mandatório que eu mantenha essa percepção, pois de outra forma ficarei horrorizado com a enormidade do meu pecado e aterrorizado com a punição de Deus. Então eu não posso reconhecer que eu sou o pecador, porque eu vou achar isso muito horrível. E o medo da punição então já vai ser maior ainda do que já é, né? É uma parte intrínseca do plano do ego para a nossa salvação que pratiquemos o perdão para destruir. Sua arma por excelência para provar que as diferenças são a realidade e a similaridade é que é a ilusão. E aqui ele coloca uma passagenzinha então sobre o perdão para destruir, que ele tem muitas formas, sendo uma arma do mundo da forma. Nem todas são óbvias, óbvio que não. O ego não deixa nada óbvio, ele deixa tudo meio que escondido sob as cortinas de fumaça para que a gente não desconfie, né, da sua real intenção. Então nem todas são óbvias e algumas são cuidadosamente escondidas embaixo do que parece ser caridade. No entanto, todas as formas que lhe pode parecer tomar têm apenas essa meta simples. Seu propósito é separar e tornar aquilo que Deus criou igual, diferente. Tá? Então, todas as formas de perdão para destruir, né? Tem na verdade essa forma. Seu propósito é separar e tornar aquilo que Deus criou igual, diferente. Pensas também que elas podem pecar sem que isso afete a tua percepção de ti mesmo. Então, a gente acha que o irmão está pecando e que isso não afeta a minha percepção de mim mesmo. Como não? Em um nível, eu sei que se ele está sendo punido e se ele é pecador, eu também sou. Em algum nível na mente. Então, enquanto podes julgar o pecado do seu irmão e ainda permanecer à parte da condenação e em paz. Então, de novo, pensas também que elas podem pecar sem que isso afete a tua percepção de ti mesmo, enquanto podes julgar o seu pecado, o pecado do seu irmão, e ainda assim permanecer à parte da condenação e em paz. É a esse ponto que o ego sempre nos leva. Uma vez que você tem o problema, eu estou livre. Mais uma vez, isso é um outro nível. Além disso, minha inocência me dá o direito de julgar seu pecado, porque eu não me lembro mais da sua origem.
Eu não lembro mais da origem da minha crença no pecado. Estou ciente apenas do que percebi fora de mim, ou que inventei, esquecendo que eu sou o sonhador do sonho. Crucial aqui é o princípio do ego. Ideias não deixam sua fonte. Eu sou capaz, meu ego me diz, de projetar meus culpados pensamentos de pecado em você e assim escapar da punição. Uma vez que não estamos conectados, o ego continua. Não importa o que está em você ou até mesmo que eu coloque o pecado aí. Você não me contamina, nem eu contaminei você. Na verdade, seu pecado prova a minha inocência. Como essa passagem do texto que começa com uma linha familiar a todos os estudantes do curso. Vamos lá, vamos ver qual é, do capítulo 26. Que estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo como sendo tratado injustamente. Nessa perspectiva, buscas achar uma inocência que não é deles, mas apenas tua e ao custo da culpa de alguma outra pessoa. É possível que a inocência seja comprada se deres a tua culpa a uma outra pessoa? E é a inocência que o teu ataque a ela tenta obter? Não é a punição pelo teu próprio ataque ao Filho de Deus que buscas? Não é mais seguro acreditares que és inocente em relação a isso e está sendo vitimado apenas da tua inocência? Qualquer que seja a forma na qual é jogado o jogo da culpa, tem que haver perda. Alguém tem que perder a própria inocência para que alguma outra pessoa possa tirá-la dele, fazendo com que seja tua. Esse princípio de um ou outro, sua culpa ou minha, caracteriza o relacionamento especial, o lar de culpa do ego e sua barricada contra o amor. Sim, porque as situações são muito complexas, né? O ego é muito complexo. Então, muitas vezes, a gente projeta a culpa no outro, se acha o inocente, o outro culpado, ou também ao contrário. A gente se acha o pecador que fez mal para o outro, que prejudicou o outro e que o outro é inocente, porque o ego faz isso. Ou ele faz a gente acreditar que a gente é muito mal, que a gente é muito horrível, que a gente não merece o perdão. Ou a gente projeta também isso tudo no irmão, se sentindo a vítima e o irmão o pecador. Quando perdoas um pecado, não há nenhum ganho para ti diretamente. Fazes caridade para alguém que é indigno, apenas para indicar que tu és melhor e que te achas num plano superior ao daquele a quem estás perdoando. Então, Jesus continua pintando o retrato do perdão para destruir, tá? No fundo é isso que a gente acredita, né? Em algum nível inconsciente lá na mente, a gente acredita isso, que quando a gente perdoa um pecado ou quando a gente está ajudando um irmão, né? A gente não tem ganho diretamente, né? E a gente faz uma caridade sempre achando que o outro é indigno, que ele é menos que a gente é mais evoluído, mais merecedor e aí então a gente está fazendo um favor para o outro, né? Ele não ganhou a tua tolerância caridosa que concedes a alguém que não é digno da dádiva, pois os seus pecados o reduziram a uma condição abaixo da verdadeira igualdade contigo. Ele não tem direito ao teu perdão. Esse oferece a ele uma dádiva, mas nada para ti mesmo. Então isso é autoexplicativo, como o professor Ken fala aqui. Nós precisamos estar vigilantes durante o dia todo para como
continuamente encenamos esse ataque aparente, esse ataque patente. As descrições de Jesus sobre essa dinâmica, quer seja aqui em A Canção da Oração ou em outro lugar, desvela a natureza destrutiva desse perdão. Estamos inconscientes, no entanto, do quão sutilmente exibimos isso o tempo todo. Nós julgamos alguém mais, por exemplo, e soltamos a acusação sob disfarce de perdão. Tudo aquilo que nos coloca em posição superior. Essa é a distorção do perdão do ego, no qual parece que você é aquele que recebe o perdão que eu graciosamente concedo a você. Assim você recebeu minha inocência, mesmo que não a mereça. A Canção da Oração descreve de forma irrefutável a arrogância e o ódio que são mascarados como benigno perdão. Nesse grupo, em primeiro lugar, estão as formas nas quais uma pessoa melhor se digna a rebaixar-se para salvar uma mais baixa daquilo que ela verdadeiramente é. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia tão distante do amor que a arrogância nunca poderia ser desalojada. Quem pode perdoar e, contudo, desprezar? É isso que eu vejo, assim, a gente observando a mente de quando é um perdão verdadeiro e quando é um perdão para destruir. E até quando as pessoas estão assim, comentando com a gente, né? Não, eu perdoei fulano, eu não guardo mágoa nenhuma. Mas a cada vez que ela vai falar sobre a pessoa, sobre a situação, tu vê que a mágoa tá ali, né? Então, e quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como filho de Deus? Quem faz de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é a liberdade? Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realmente misericórdia, isso é morte. Dessa forma, o perdão é basicamente falho. É um capricho caridoso, benevolente, mas imerecido. Uma dádiva, ora concedida, ora negada. Então, é bem aquilo. Jesus continua a cada lição, a cada sessão, descortinando o nosso inconsciente e mostrando para nós. Olha aqui no que você acredita. E nessa lição está ainda mais visível isso, né? Em outras palavras, se eu pensar que você o merece, vou perdoá-lo. De outra forma, não vou. Então, eu tenho que achar aqui, dentro da minha percepção, das minhas crenças, que você é merecedor de perdão, né? Mas sou eu que determino isso. Uma decisão baseada em satisfazer meus próprios interesses. Tanto que, eu te dei essa dádiva de te perdoar, né? Porque eu sou muito superior a você. E se daqui um pouco a pessoa pisa na bola de novo ou faz algo que você acredita que não é o que você gostaria que ela fizesse para satisfazer seus próprios interesses, bom, aí tu já desperdoou na hora, né? Ai. Como ele é imerecido, é justo negar o perdão a ele. E não é justo que deva sofrer quando ele é negado. É você quem deveria sofrer quando eu nego o perdão, não eu. Porque você não o merece. E isso justifica minhas mágoas, para não dizer que convence os outros do quanto estou certo.
É porque a gente ainda quer convencer os outros, né? Justificando que olha o quanto o outro não é merecedor de perdão porque ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro, né? E como eu sou o inocente da história. Querido ego. Tô pensando assim, se eu fosse escrever uma carta pro ego. Querido ego, né? O que eu ia escrever? Vamos escrever uma carta pro ego, gente. Vai ver o que sai. Ai, ai. A grande projeção dessa dinâmica é a deidade bíblica, que sozinha julga quem deveria receber o amor do céu e a quem ele deveria ser negado. O pecado que perdoas não é o teu próprio. Gente, até aqui Jesus continua dizendo o que o ego pensa, o que está no nosso inconsciente, tá? Que o pecado do outro que eu tô perdoando, que a falta do outro que eu tô perdoando, não tem nada a ver comigo, não é meu, não é meu. Pelo fato do ponto de partida do ego ser tornar o pecado real, visto em qualquer lugar, menos em nós mesmos, mantemos nossa existência individual. Assim, o pecado de outro não apenas é responsável por tudo, como vai pagar seu preço. Mais uma, que Jesus diz aqui: alguém a parte de ti o cometeu. Alguém a parte de ti cometeu esse pecado. E se fores indulgente para com ele, dando-lhe o que ele não merece, a dádiva também não é tua. Assim como não era teu o pecado do irmão. Então, para o ego, eu não tenho que receber a dádiva do perdão porque não sou pecador, você é. Então eu te perdoo. Subjacente ao meu perdão está a percepção de que eu sou diferente, sou evoluído, sou iluminado, justificando essa prática. Considere onde estaríamos sem diferenças. Afinal, foi a união do esperma com o óvulo, duas células diferentes, que deu a vida. Novamente, nossa separação é comprovada pelo fato de que seu pecado não é meu e que o perdão que você recebeu tão generosamente de mim não é meu próprio. Eu não recebo ele, não tem ligação e não tem efeitos em mim. É isso que o ego faz a gente pensar. Uma vez que não preciso desse perdão, porque eu sou inocente. No entanto, praticando o perdão para destruir, asseguramos que o perdão do Espírito Santo será negado a nós também. Em algum nível na mente, se a gente acredita que o irmão é pecador, a gente acredita que a gente é também. E que se o irmão não é merecedor do perdão do Espírito Santo, nós também não somos. Em algum outro nível na mente aí mais encravado ainda. E como eu disse para vocês lá bem no começo das nossas aulas, né, que o ego ele é danado, porque ele faz a gente se sentir culpado se a gente falou alguma coisa para alguém. Mas se a gente não falou, a gente se sente culpado que não falou. Se a gente faz algo para alguém, ai, não devia ter feito, agora morro de culpa, né? Aí, se fiz alguma coisa para alguém, se não fiz alguma coisa para alguém, também me sinto culpado. Então, ele vai fazer, ele é, mas também essa palavra assim, é a autoalimentação do sistema de culpa, né? Qualquer coisa que você fizer, sem ter entregado para o Espírito Santo o que tu deveria, para corrigir os pensamentos, o que você deveria fazer na forma. Se a gente for orientado pelos propósitos do ego, a gente sempre vai estar na culpa. Fazendo, não fazendo, falando, não falando. Então, a mesma coisa, o perdoar. Se perdoa, depois vai ficar dizendo não tinha nada que ter perdoado, porque é um sem vergonha, porque nunca vai mudar, porque me fez isso, isso, isso e aquilo, aquilo outro.
Se não perdoa, se sente culpado também. Porque, olha só, né? Também pensa na história de vida dessa pessoa, quanto ela sofreu. Eu sempre tive uma vida tão boa, eu sempre não sei o que. Então a gente vai lá e tem um monte de justificativa por que a gente deveria perdoar. Mas a gente vai estar sempre projetando alguma coisa conforme a crença inconsciente. Porque no fundo a gente acredita lá que aquela pessoa nunca vai mudar, que ela é sem vergonha mesmo, que não merece perdão, que não sei o que. A gente diz que perdoou, né? O perdão para destruir. E daqui a um pouco a gente está projetando algo, porque lembra ali no início da lição que está dizendo que a gente acredita que os nossos pensamentos não têm efeito e que o comportamento do outro comigo não tem nada a ver com o meu pensamento? Mas não. A gente já sabe, a gente já aprendeu com Jesus. O mundo acontece de mim. Quer dizer, o mundo acontece de mim e não para mim. Então, quer dizer, eu projetei lá fora tudo. Então, tudo que a pessoa se comporta assim, ou assado, ou me fala isso, ou me fala aquilo, eu tenho responsabilidade nisso. Entendeu? É isso aí. Então, alguém a partir de ti cometeu, né, pecado, né? E aí Jesus diz que se isso for verdadeiro, o perdão não tem base em que se apoiar com confiança e segurança. Então, eu vou sempre continuar achando que o irmão não merece perdão. E naquele nível na mente lá, se eu acreditar que ele não merece, eu acredito que não merece também. Pode ser muito inconsciente, mas tá lá. Se essa versão de perdão fosse verdadeira, se o perdão para destruir fosse real, né? Ia estar se apoiando em uma fantasia. O que eu acho que deveria acontecer. Até inclusive lá, né? No mundo lá, quando eu acho que alguém deveria ser julgado por todo o resto, né? Claro, gente, não tô falando isso na forma, tô falando isso na mente, porque é claro que aqui no mundo da forma a gente vê, né? Alguém que matou, alguém que roubou, ele vai ser julgado, ele vai ser preso e tal, né? Mas, mais uma vez, um curso em milagres é um curso da correção da mente, não do comportamento. Do comportamento, depois, né? Que a gente tiver com a mente mais curada, a gente vai com a mente curada, a gente vai estar vendo algo diferente lá fora, porque, afinal de contas, o mundo é a nossa projeção mental, né? Mais uma vez, o exemplo mais claro do sistema de pensamento do ego em ação é a forma com que Deus tem sido percebido através dos séculos, e certamente seu retrato na Bíblia. O Deus do perdão e do amor certamente pode ser caracterizado ser benigno ou cheio de caprichos algumas vezes. Ele é misericordioso e perdoa os pecados, enquanto em outros momentos destrói as pessoas que os cometeram. E Jesus não é diferente. Um exemplo não tão conhecido da ira de Deus em ação vem do livro do Gênesis, onde Deus está contrariado, sem que a razão seja declarada. Aí ele coloca, o professor Ken bota aqui um parágrafo dizendo que Deus provocou a morte de alguém lá, né? Esse crime divino é então repetido com o próximo filho de Judá, a quem seu pai pediu que dormisse com sua cunhada viúva para produzir uma criança para seu irmão assassinado. Gente do céu, isso sim é filme de terror. Bem que a minha mãe me falou um dia assim, isso que tu não leu o Antigo Testamento. É só um filme de horrores, né? Meu Deus do céu. Ah, tá bom. E aí, é uma história longa que o professor Ken tá contando aqui, que aí quem tem material lê aí depois, falando dessa parte do Antigo Testamento, mas é tudo em torno de perdão, pecado e que Deus ora perdoa e ora pune, né?
Então, nunca sabemos se Deus levantou um pé com o pé esquerdo ou não naquele dia, até ser tarde demais. Sua própria existência depende do humor de Deus, né? Ou do humor do seu Filho, Jesus. O amor divino, como praticado na Bíblia, dificilmente é consistente. Diferente do amor de Jesus, presente para nós em seu curso. Isso sim é salvação. Depois de ler um Antigo Testamento, a gente tem um curso em milagres. Isso já é a própria salvação, gente. Ai, ai. É uma excentricidade na qual tu, às vezes, escolhe dar indulgentemente uma trégua imerecida. Entretanto, ficas com o teu direito de não deixar que o pecador escape ao pagamento que é justificado pelo seu pecado. No fundinho tá lá aquilo pra gente cobrar a dívida em algum momento, né? E o professor Ken fala mais um pouco sobre a Igreja Católica aqui, dizendo que o padre tem o poder de perdoar ou não perdoar pecados. E a menos que o pecado seja mortal, porque daí o que nunca pode ser perdoado, né? Mais uma vez, é o mutável Deus do ego que é a fonte desse perdão não inclusivo, reservando a si mesmo o direito de julgar, quer de forma justa, quer injusta. Desnecessário dizer, esse falso Deus foi feito à nossa própria imagem e semelhança, pois ele mimetiza a prática do perdão para destruir. Deus copia a nossa prática do perdão para destruir. Isso aí era uma coisa que eu pensava também, sabe? Antes de um curso em milagres, eu já pensava assim, gente, mas esse Deus que a gente pinta, sabe? Não fecha a conta. Porque parece que a gente que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas cadê esse Deus? Que eu nunca vi. Se ele é minha imagem e semelhança, se eu sou imagem e semelhança dele, cadê o corpo desse Deus, meu Deus? Então, sabe, não fecha a conta. Por quê? Porque a gente sempre fez o contrário. A gente diz que Deus é a nossa imagem e semelhança. Então, se eu um dia acordo de mau humor e decido transtornar alguém, culpar alguém, julgar alguém, a gente acha que Deus faz a mesma coisa. E aí agora Jesus nos pergunta, pensas que o Senhor do céu permitiria que a salvação do mundo dependesse disso? Piada, né? Não sei como é que Jesus não colocou aqui, piada, né? O seu cuidado por ti não seria de fato pequeno se a tua salvação se baseasse num capricho? Putz, gente, vou fazer de novo que é uma pergunta, tá? O seu cuidado por ti não seria de fato pequeno se a tua salvação se baseasse num capricho? A perfeita unicidade do verdadeiro amor de Deus é o que perdoa, porque ela expressa a verdade de que nada aconteceu. Portanto, quando eu perdoo você, percebo que o que mantinha contra você era uma projeção do meu próprio pecado, da minha crença no meu próprio pecado, né? Aquela crença lá bem inconsciente do pecado original. E tanto o seu pecado quanto o meu eram defesas contra a nossa unidade inerente. E aí o professor Ken coloca aqui, então, uma partezinha da lição 192. A tua única função aqui na Terra é a de perdoá-lo, para que possas aceitá-lo de volta com a tua identidade. Ele é como Deus o criou. E tu és o que ele é. Perdoa-lhe os seus pecados agora
e verás que tu és um com Ele. E aí então a gente vai entender que a gente também foi perdoado, né? E que em última instância também, né, que a gente já viu isso, que Deus não perdoa, que Deus não julga. Tu não compreendes o perdão, Jesus diz aqui. Tal como o vês, ele é apenas uma repressão do ataque aberto, sem exigir correção na tua mente. O oposto do que deve ser feito, né? Então a gente não compreende o perdão. Por isso que a gente cai no equívoco do perdão para destruir. Tá tudo certo também. Do jeito que a gente vê o sistema de pensamento do Espírito Santo que Jesus ensina, isso aqui Jesus só tá mostrando, tirando lá das profundezas da lama do nosso inconsciente, dizendo, olha aqui no que tu acredita. Mas não é para sentir culpa, é para ter consciência, porque a gente tendo consciência, a gente pode entregar para o Espírito Santo para que a correção seja feita. Não é que é para sentir culpa, né? Então eu tento deter você em relação ao ataque aberto das suas ações pecaminosas. Nada mudou em mim porque eu não sou o problema, você é. No entanto, uma vez que ideias não deixam sua fonte, o ataque encoberto em minha mente permanece não notado. Protegido pela projeção. Mais uma vez, então, o que a gente precisa é ter consciência das crenças que estão afundadas lá no nosso inconsciente. O pensamento que não perdoa, descrito nessa passagem da parte 2 do livro de exercícios, diz: um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. Aí tá aí as nossas certezas. A mente está fechada e não será liberada. Bom, né? Todas as nossas certezas, não importa sobre o que, sobre perdão, seja o que for, fechou e trancafiou nossa mente e não permite que ela seja liberada, né? O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. É aquele negócio que a gente tem ouvido muito falar, né? Porque a tua verdade é uma, porque a minha verdade é outra, cada um com a sua verdade. Não é assim, né? Jesus nunca falou com essas palavras, mas a gente tá subentendido, nem tão subentendido assim. Para mim tá bem claro que Jesus diz, né? A verdade é uma só. Para mim é uma verdade, para tu é outra verdade, para o outro fulano é outra. Não, a verdade é uma. O resto é tudo percepção. Tal como percebes, falando nisso, ele não pode te dar paz. Não é um meio para liberar-te daquilo que vês em alguém que não é o que tu és. Não é um meio para a gente se libertar vendo um irmão distorcido, que não é o que ele é. Porque daí a gente nunca vai chegar na nossa identidade, a gente nunca vai lembrar quem a gente é se a gente continuar distorcendo a identidade do irmão. Porque a gente é o mesmo. Não tem o poder de restaurar a tua unidade com ele na tua consciência desse jeito, do jeito que a gente percebe o irmão. Não é o que Deus pretendia que fosse para ti. Então, o que Deus pretendia que fosse para ti, através do Espírito Santo, é que o perdão ao outro seja o perdão a mim mesmo. Isso. Vamos encerrar a lição, terminou, já entendeu. Não precisava dizer mais nada, né? No perdão para destruir, no entanto, a percepção é sempre de separação. O perdão não pode me dar paz porque eu rejeitei a resposta em outra pessoa e assim minha inquietude interior permanece, continuamente se fazendo presente nas sombras do conflito encontrando em minha vida diária. Assim,
Nossa função de perdão é negada. Uma função descrita dessa forma no manual para professores. E essa é a função dos professores de Deus. Não ver nenhuma vontade como se fosse separada da sua própria e nem a sua da de Deus. Jesus prossegue agora para o perdão verdadeiro. Até agora a gente estava falando do perdão para destruir. E agora Jesus vai falar do perdão verdadeiro. Não tendo lhe dado a dádiva que ele te pede, se a gente não dá essa dádiva a Deus, né? Se eu não lhe dei a dádiva que ele pede que eu dê, eu não posso reconhecer as dádivas dele. E aí eu penso que ele não me deu. Eu penso que Deus não me deu as suas dádivas. A forma de eu me lembrar da dádiva do amor de Deus, imutável apesar dos meus sonhos insanos, é perceber que o que estou vendo em você foi inventado. Eu não sei o que fiz até primeiro reconhecer minhas percepções projetadas. Portanto, preciso me tornar consciente dos meus julgamentos, de cujos pecados eu o acuso. Jesus me ajuda, mostrando-me que o que eu percebo em você é o que secretamente percebo em mim, o que agora posso mudar. Assim, somos instruídos no texto. Antes disso, vou compartilhar com vocês uma coisinha que aconteceu hoje, assim, bem... Só para vocês ficarem pensando. Eu fui numa feirinha municipal hoje com a minha filha, porque ela produz bijus, assim, né? E ela queria muito participar dessa feirinha municipal. A gente levou ela para essa feirinha lá. E aí uma hora apareceram duas adolescentes ali e a minha filha não tava ali comigo na feirinha. Ela já tinha ido lá aproveitar com o pai dela um escorrega gigante que tinha lá na feirinha. A parte da criança, né? Aí as duas adolescentes ali olhando, ai, coisa mais linda, coisa mais linda. Eu falei, é a minha filha que fez, minha filha tem 9 anos, tá lá brincando no escorrega. E as duas adolescentes ficaram me olhando com os olhos desse tamanho, dizendo assim, minha nossa... Queria eu com 9 anos ter essa cabeça, sabe? E na mesma hora veio na minha mente assim, tu não tinha com 9 anos, mas agora tu pode ter, agora tu pode escolher ter, né? Não tinha essa percepção lá, mas tem agora. Então, sempre aquela escolha que a gente pode fazer de novo, que a gente pode escolher de novo, né? Ah, se eu tivesse essa cabeça com 9, tá, mas agora tu sabe que tu pode fazer, então na hora pode mudar, né? Então, eu até vou falar essa frase de novo, que é meio que uma oração pra gente, assim, Jesus me ajuda, mostrando-me que o que eu percebo no meu irmão é o que secretamente percebo em mim, o que agora posso mudar, porque o meu irmão me mostrou o conteúdo da minha mente. Por isso que a gente chama nossos irmãos de nossos salvadores. Assim somos instruídos no texto. Se percebes ofensa em um irmão, arranca a ofensa da tua mente, pois estás sendo ofendido por Cristo. E estás enganado a respeito dele, assim como estás enganado a respeito de ti mesmo. Se o que percebes te ofende,
estás ofendido em ti mesmo e estás condenando o Filho de Deus, a quem Deus não condena. Permite que o Espírito Santo remova todas as ofensas do Filho de Deus a si mesmo. E não percebas ninguém a não ser através da sua orientação, da orientação do Espírito Santo. Pois ele te salvará de toda condenação. Uma vez desapontados pelo Filho de Deus, nós e nossos irmãos, a dinâmica da projeção faz com que acreditemos que Deus tem nos negado suas dádivas. Como a seguinte passagem do capítulo 11 explica. Cristo está no altar de Deus, esperando para dar as boas-vindas ao seu Filho. É o Filho de Deus. Mas venhas totalmente sem condenação. De outro modo, acreditarás que a porta está bloqueada e não poderás entrar. A forma de saber que fomos nós que bloqueamos a porta é reconhecer nosso próprio julgamento e ataque. Jesus diz na lição, mas deixa eu voltar, gente, eu vou voltar lá no último parágrafo da lição. Então, não tendo dado ao Espírito Santo a dádiva, a Deus, né? Não tendo dado a Deus a dádiva que Ele te pede, não podes reconhecer as dádivas que Ele te dá e então pensas que Ele não as te deu, né? Mas pedir-te-ia a Ele uma dádiva, a menos que ela fosse para ti? Poderia Ele contentar-se com gestos vazios e avaliar essas dádivas tão mesquinhas como dignas do seu Filho? Esses gestos vazios e dádivas tão mesquinhas são as formas de perdão do mundo, né? As barganhas também, né? Te perdoo, mas você fez, como as formas de perdão do mundo que diz, você fez algo terrível, mas dessa vez vou deixá-lo fora da mira. Eles são baseados na ideia de que os pecados separados que vejo em você são reais e demonstráveis. No entanto, Deus não poderia ficar satisfeito com os planos de perdão do ego, porque ele não sabe nada a respeito da separação. E, portanto, não poderia saber nada além da perfeita unicidade do seu Filho. A salvação é uma dádiva melhor do que essa. Graças a Deus. E o verdadeiro perdão, como meio pelo qual é obtida, tem que curar a mente que dá, pois dar é receber. Aquilo que permanece sem ser recebido não foi dado, mas o que foi dado não pode deixar de ser recebido. Em outras palavras, o que é estendido através de mim para você me cura, porque o você que penso estar fora de mim é uma parte dividida de mim mesmo. Então, se eu estou te perdoando, é algo que eu estou dando a mim mesmo. Mudando minha percepção em relação a você, mudo minha percepção sobre mim mesmo. Além disso, qualquer coisa que eu der a você, dou a mim mesmo, a dádiva da salvação. Hoje tentamos compreender a verdade segundo a qual o doador e o receptor são o mesmo. Precisarás de ajuda para fazer com que isso seja significativo, por ser tão alheio aos pensamentos aos quais estás acostumado. Jesus nos mostra que isso é difícil. Seria maravilhoso se pudéssemos aceitar a verdade dessa declaração, mas não podemos. A unicidade do Filho de Deus é estranha demais para o nosso ser separado para que seja significativo. Pois se a declaração dar e receber são o mesmo fosse verdadeira,
tudo que acredito sobre mim mesmo seria falso. Sempre chegamos a isso, o professor Ken fala, né? Se por segurar a mão de Jesus eu perdoo, então todos os meus autoconceitos estão errados. Isso naturalmente inclui o pensamento de separação, a fundação da crença de que dar e receber são diferentes, de que quando eu dou eu fico sem. Mas a ajuda de que precisas está aqui, Jesus diz. Hoje, dá-lhe a tua fé e pede-lhe que compartilhe da tua prática da verdade. Pedir para o Espírito Santo, né? Que me dê fé e que compartilhe comigo da sua verdade. O ponto-chave é pedir ajuda ao Espírito Santo. Não vamos fazê-lo a menos que pensemos que temos um problema. Portanto, o encargo de Jesus como nosso professor está em ensinar que sempre que percebemos problemas externos que pedem uma solução, precisamos reconhecer que esse é o nosso problema. Permitir que nossa paz e amor sejam afetados por qualquer coisa externa é uma projeção do nosso pecado. O ponto por trás dessa passagem sobre reações aos pensamentos mágicos dos outros. Manual de Professores. Como lidar com a mágica vem a ser, então, uma lição fundamental para o professor de Deus dominar. Sua primeira responsabilidade nisso é não atacá-la. Se um pensamento mágico faz surgir qualquer forma de raiva, o professor de Deus pode estar certo de que está dando força à sua própria crença no pecado, tendo condenado a si mesmo. Também pode estar certo de que está pedindo a depressão, a dor, o medo e o desastre para que venham a ele. Pensamentos mágicos, que as reações do ego em qualquer nível, alegremente servem como espelho, refletindo de volta para nós nossa crença oculta na mágica e no pecado. O poder do ego de suprir nossa necessidade de amor e sustentação. Essa consciência do pecado nos motiva a ter fé na ajuda do Espírito Santo, para nós mesmos. Uma vez que percepção é interpretação, não é o que meus olhos percebem que é o problema, mas minha interpretação do que eu vejo. Alguma versão de acreditar que existe um problema sério o suficiente para tirar a paz de Deus de mim. Mais uma vez, eu preciso de ajuda para aprender que meu problema está dentro, onde minha ajuda também está. E se apenas captares um diminuto vislumbre de liberação que há na ideia que praticamos hoje, esse será um dia de glória para o mundo. Jesus não está dizendo que temos que saber disso durante 24 horas todos os dias. Ele ficará contente se tivermos um instante de compreensão da verdade, do seu ensinamento e da falsidade do nosso próprio. Realmente um instante de glória para nós e para o mundo dentro de cada um de nós. E aqui Jesus pede que a gente, então, dê 15 minutos a tentativa de compreender a ideia desse dia. É o pensamento através do qual o perdão toma o seu lugar entre as tuas prioridades. É o pensamento que liberará a tua mente de todas as barreiras contra o significado do perdão e deixará que reconheças o seu valor para ti. E ai, gente, eu vou ler tudo de novo essa lição, porque, nossa, como é importante ficar consciente do que o que a gente acha do outro, a gente acha da gente mesmo. Todo julgamento que tu tem em relação ao outro, ai, que pessoa isso, ai, que pessoa aquilo, ai, que fulano não sei o que. É tudo que a gente acha da gente mesmo. E a gente só consegue desfazer isso tudo quando a gente fica consciente.
De repente não tão consciente assim no sentido de dizer, bah, realmente eu acho isso de mim, não, tá inconsciente. Mas agora Jesus te disse que tudo que tu acha do outro, que tu acredita do outro, é o que tu acredita de ti. Só que tá inconsciente. E para desfazer, a gente precisa realmente confiar em Jesus e entregar para que o Espírito Santo corrija essas percepções equivocadas que a gente tem do outro e de nós. Ao atravessarmos nosso dia, nossa prioridade não deveria estar em cumprir as tarefas que precisamos fazer, mas em aprender o perdão. Isso significa aprender que a separação do nosso irmão nunca é justificada. No entanto, ainda não temos que aceitar a unicidade da nossa realidade compartilhada, mas apenas que nossas percepções sobre a separação estão erradas, especialmente quando significam dar poder a algo fora de nós para tirar a nossa paz. Então, exatamente assim, não significa, ainda não temos que aceitar a unicidade da nossa realidade compartilhada, assim como a gente não precisa aceitar, que eu acho fulano, sei lá, preguiçoso. E aí que eu não me acho preguiçosa. Mas se eu tô vendo isso no outro, é porque em algum nível eu acredito isso de mim também. Então eu não preciso aceitar ainda, realmente é isso que eu acredito de mim. Não preciso aceitar. Apenas confiar em Jesus e entregar, essas nossas percepções equivocadas para que sejam corrigidas. Para repetir esse ponto importante, se você não usar esses princípios em sua prática diária, não haverá esperança de aprender esse curso. Você precisa reconhecer que, não importando o que está acontecendo durante seu dia, a única coisa importante é deixar Jesus ensiná-lo a maneira apropriada de perceber seus relacionamentos. Você, portanto, gentilmente monitora sua mente para ver com que rapidez se esquece dele e eleva o especialismo como seu valor máximo. Em silêncio, Jesus pede: fecha os olhos sobre o mundo que não compreende o perdão e busca o santuário no lugar quieto em que os pensamentos são mudados e as falsas crenças postas de lado. Inquietude. É um comentário aqui do professor Ken. Esse quieto santuário é o nosso tomador de decisões que escolheu o Espírito Santo em vez do ego. Nós trazemos as ilusões às nossas percepções equivocadas, à sua verdade, a verdade do Espírito Santo, o que nos lembra de que estamos errados. Esse estado alegre e repleto de gratidão converte nossas mentes em um altar santo. O silencioso espaço onde o amor do céu limpa nossos sonhos febris de ódio e dor. Nas adoráveis palavras do segundo parágrafo do poema de Ellen, Conversão, diz: existe um silêncio no qual o verbo de Deus emite um significado ancestral. E é quieto. Nada permanece não dito, nem não recebido. Sonhos estranhos foram lavados pela água dourada do silêncio ardente da paz de Deus. E o que era mal, subitamente se torna a dádiva de Cristo para aqueles que chamam por Ele. Sua dádiva final não é nada além de um sonho. No entanto, nesse único sonho, o sonhar é desfeito. E Jesus pede que a gente repita então a ideia do dia e que a gente peça ajuda para compreender o que ela realmente significa. Mas precisamos estar dispostos a ser ensinados. É assim quando a gente entra aqui na sala de aula com Jesus e com o Espírito Santo. Na sala de aula de Jesus e do Espírito Santo.
a gente tem que estar disposto a ser desensinado e ensinado, né? E essa é a última sentença crucial, como o professor Ken fala. Você tem que estar disposto a ser ensinado. Mais uma vez, então, essa última sentença é crucial. Você tem que estar disposto a ser ensinado. O que não pode acontecer até primeiro aceitar que você tenha ensinado a si mesmo de forma incorreta. Lembre-se novamente dessas duas declarações do texto colocadas juntas. Renuncie agora teu próprio professor, pois tem sido mal ensinado. Em última instância, né? Em última instância, estamos ensinando a nós mesmos, porque afinal de contas, né, nós demos poder e realidade ao ego, né? Você tem que estar disposto a dizer que está errado. Sempre que se sentir fortemente tentado em relação a qualquer coisa, boa ou má, saberá que escolheu o ego. Boa ou má. A força da paz de Deus repousa em sua quietude, calma, constante e imutável. Sua quietude calma, constante e imutável. Suas reações de julgamento, raiva, antecipação, ansiedade ou preocupação mostram que você soltou a mão de Jesus e segurou a do ego. No momento em que você é enfático em relação a algo, não está mais em quietude. Mais uma vez. E geralmente, no momento em que você é enfático, isso quer dizer, no momento em que você tem certeza, não é? Aí você largou a mão de Jesus e não está mais em quietude. Mais uma vez, a paz é quieta, é serena e também não vai e vem. A paz é imutável. É por isso que Jesus empresta o termo bíblico pequena voz para se referir à voz do Espírito Santo e afirma: a memória de Deus vem à mente quieta. E nessa quietude nós encontramos a força para sermos ensinados pela voz que fala pela quietude em si mesma. E Jesus nos diz: fica contente por ouvir a voz da verdade e da cura falar contigo, e compreenderás que as palavras que ele diz e reconhecerás. E de novo, gente, fica contente por ouvir a voz da verdade e da cura falar contigo, e compreenderás as palavras que ele diz e reconhecerás que ele te diz as tuas próprias palavras. Essa ideia foi expressa no final da última lição também, como a voz do Espírito Santo é nossa voz. Suas palavras são as nossas palavras, as palavras do Espírito Santo são as nossas palavras. Não é apenas que você e eu não somos separados, mas que o Espírito Santo, Jesus e eu não somos separados também. Realmente somos separados dentro do sonho, onde ainda temos necessidade de um professor, cujas palavras permitimos que substituam as nossas próprias palavras. No entanto, unidos a eles, percebemos que existe apenas uma voz e um verbo por trás de todas as palavras. Gratidão, professor Ken, por esse parágrafo maravilhoso. Jesus diz: lembra-te sempre que puderes, que hoje tens uma meta, um objetivo que faz com que esse dia seja especialmente valioso para ti e para todos os teus irmãos. Não deixes a tua mente esquecer-se dessa meta por muito tempo, mas dize a ti mesmo: tudo o que dou é dado a mim mesmo. A ajuda que preciso para aprender que isso é verdadeiro está comigo agora e confiarei nele. Em seguida, passa um momento em quietude, abrindo a tua mente para a sua correção e o seu amor.
E o que ouvires dele, tu acreditarás, pois o que ele dá será recebido por ti. Nós encerramos a lição, professor Ken diz, com ainda mais uma exortação de Jesus para mantermos o objetivo do perdão em primeiro lugar em nossas mentes. Ao atravessarmos nosso dia, tentados a ver interesses separados em vez de compartilhados, a acreditar que dar encerra sacrifício e perda, lembretes silenciosos do nosso pecado de roubar, buscamos nos lembrar de quem vai conosco, o Espírito Santo, e cujo amor nos ajuda a escolher outra vez. Então, logo nos lembrarmos, vamos para dentro para aquietarmos nossas mentes turbulentas e silenciarmos nossos pensamentos repletos de ódio. A presença do Espírito Santo é o farol, cuja luz do perdão ilumina todos os pensamentos de culpa e separação. Nós agora alegremente recebemos o que ele nos deu, como a dádiva que brilha através das nossas mentes para conceder a mesma dádiva ao mundo. Ao dar, sabemos que recebemos, e o que recebemos agora, alegremente deixamos ser dado através de nós. Como é realmente adorável a salvação. E a gente finaliza essa maravilhosa lição, meus queridos. Pratiquem bastante elas. Pratiquem bastante o perdão verdadeiro junto com Jesus, para que a gente não se distancie do perdão verdadeiro. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã de novo. Beijo, tchau!